que você tem feito com seus talentos? Eu quero refletir numa palavra onde fala conosco sobre os talentos, aqui se referindo a uma moeda de alto valor, um valor bem grande, mas também se referindo àquilo que o Senhor dá para as nossas vidas. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. A palavra nos diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Pois é, e aí eu te pergunto, como você tem utilizado os teus talentos? Você tem multiplicado eles ou você tem guardado, de repente, enterrado talentos? Isso é uma palavra bem conhecida da gente, né? Enterrar talentos. Esse servo aqui, ele mesmo confessou que ele enterrou o talento. Eu estou me referindo a talento como algo, um dom, alguma capacidade especial que nós tenhamos, algo que nos sobressai. E você não pode falar para mim que você não tem nenhum talento, porque eu não acredito nisso. O que nós precisamos é buscar conhecer aquilo que nós temos nas nossas vidas. A palavra nos diz aqui sobre um homem que saiu de viagens. Esse homem que saiu de viagens, a palavra ela nos fala aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, fala assim, no versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui fala de um homem que saiu de viagem e deixou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Essa palavra, ela vem nos referir a Jesus.
Jesus, ele subiu aos céus, assim como diz aqui em Efésios 4, ele subiu em triunfo às alturas. E quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Se eu voltar um versículo, Efésios 4:7 fala assim: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E depois fala, ele subiu e deu dons aos homens. Então, Jesus, ele subiu para os céus, mas ele deixou os representantes dele aqui na terra. Ele formou os seus discípulos e pediu para que nós nos multiplicássemos. E Jesus, para isso, ele nos capacitou. Aqui ele fala de um que recebe 5 talentos, outro que recebe 2 talentos, outro que recebe um talento, de acordo com a sua capacidade. E nós vemos ali que o Senhor, ele repartiu, ele deu dons aos homens. O Senhor, ele nos capacitou, ele nos abençoou. E aquilo que o Senhor dá, ele dá do melhor que ele tem, porque nós estamos recebendo de Deus. Esse homem aqui, ele foi, confiou os bens dele. Nós falamos aqui sobre talento, era uma moeda de alto valor. O valor dela era muito grande. Variava dependendo do lugar em que se encontravam, mas era um valor bem grande. E o Senhor, ele vem, ele nos capacita com aquilo que ele tem de melhor. Ele nos capacita com aquilo que é dele. Ele nos dá o Espírito Santo para nos dar da mesma unção, do mesmo poder que ele recebia quando estava aqui na terra. E às vezes nós ficamos achando que nós não temos capacidade. Tudo bem que eu estou falando de dons espirituais, e quanto mais a gente busca, mais o Senhor opera nas nossas vidas. Mas se nós formos fiéis ao Senhor com aquilo que ele já colocou nas nossas mãos, quando nós nascemos nesse mundo, as nossas aptidões, as nossas habilidades, aquilo que o Senhor nos deu para fazer, que ressalta nas nossas vidas de alguma maneira, você tem usado isso em favor do reino de Deus? Porque Jesus, ele saiu de viagem e ele deixou. E a palavra nos diz aqui no versículo 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Nós sabemos que um dia Jesus ele vai voltar, seja para buscar todo mundo, seja individualmente. Um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor. E eu quero convidar você nesse momento, se você já tem feito isso, se você já tem multiplicado os teus talentos em favor do reino de Deus, maravilha. Mas se você ainda está se achando sem jeito, se você está se achando pequenininho, se você está com medo, não esqueça a palavra que eu li aqui para você, porque esse que ficou com medo e enterrou o seu talento no chão, ele vai, quando o Senhor volta, ele fala: Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde o Senhor não plantou, que junta onde o Senhor não semeou. E por isso eu escondi, porque eu tive medo, eu enterrei o meu talento. E aí aquele homem vai e fala para ele: servo mau e negligente. E nós não queremos ouvir isso do Senhor de maneira nenhuma. No livro de 2 Crônicas 29:11 fala assim: meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem. Nós precisamos buscar conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas, e tudo aquilo que vier às nossas mãos, que nós venhamos fazer da melhor maneira possível, que seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, nós já precisamos dar o nosso melhor, porque o Senhor fala para nós fazer tudo que nós formos fazer, fazermos bem feito, mesmo não sendo para o Senhor, sendo para o nosso chefe, sendo para a pessoa que nós prestamos algum serviço, nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos fazer bem feito como para o Senhor. É isso que ele nos ensina na palavra dele. Então, nós desempenharmos qualquer trabalho, desempenharmos muito bem, mas o Senhor vem e nos chama para nós fazermos para Ele, para o reino dEle, porque está aqui falando, essa palavra vem falando dos nossos talentos para o reino de Deus. E eu convido você a servir ao Senhor. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre servir ao Senhor, olha a palavra de ontem, do dia
14, e você, 14/6, né, de 2024, e você vai ver um pouquinho mais sobre servir ao Senhor, sobre o que Jesus nos ensina sobre servir. E aqui, através dos nossos talentos, o Senhor vem nos falando sobre servirmos mais uma vez. Se nós observarmos aquele homem que tinha 5 talentos, a posição que ele toma é muito interessante. A palavra diz assim: aquele que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ele tinha ânimo, ele tinha vontade, ele saiu imediatamente, ele não perdeu tempo, ele correu atrás porque ele estava cheio de expectativas. E depois, quando é tomado daquele que não fez render nada, vai e fala, entregue para aquele que tinha 10 talentos. O Senhor, ele aumenta, aquele que já tem mais vai receber. Quanto mais nós fazemos, mais o Senhor investe nas nossas vidas. Se nós fazemos para o reino de Deus, o Senhor confirma as obras das nossas mãos e tudo aquilo que nós fazemos vai crescendo, vai dando certo e nós agimos e o Senhor reagimos, nós fazemos a nossa parte e o Senhor confirma os nossos passos. Em compensação, aquele que já não tinha nada, a palavra diz que até o que tem vai ficar sem. E nós sabemos que é isso, que é essa a verdade. O pouco que tem, a miséria que tem, seja o que for, quando chegar a hora do Senhor pedir contas, vai perder até aquele pouco que tem. Então, que nós venhamos aplicar, que nós venhamos ter ousadia e deixar que o Espírito Santo confirme as obras nas nossas mãos. E não tenha medo, você faz para o Senhor e o Senhor faz por você. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, o Senhor, Ele cuida da sua vida. Você planta a sua semente e ela retorna para você a 30, a 60, a 100 por um. A palavra do Senhor nos diz até 1000 vezes mais, que o Senhor venha fazer 1000 vezes mais por você em tudo aquilo que você tem feito. Que o Senhor abençoe sua vida. Te convido a orar comigo nesse momento. Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, eu uno, Pai, a minha voz com essa pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, Deus. E eu peço a Ti, Senhor, abençoa as obras das mãos dela, Senhor. Esteja com ela em todos os seus caminhos, Pai. Que o Senhor a abençoe em tudo aquilo que ela colocar às suas mãos. Que ela seja abençoada, Pai. Que venha multiplicar, Senhor. Que venha render, Pai. Que ela seja abençoada em todos os passos que ela der, Senhor. Pai, e enquanto ela faz, Senhor, pelo Teu reino, nós te pedimos, Senhor, cuida da vida dela, cuida da casa dela, Senhor, cuida dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus maravilhoso, Deus soberano, Tua palavra nos diz para nós buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, que as demais coisas o Senhor cuida nas nossas vidas, e é nisso que nós cremos, Pai, e é nessa palavra, embasados nessa palavra que nós te pedimos. Cuida de nós, abençoa-nos, Pai, em todos os nossos caminhos. No nome de Jesus, nós oramos, confiando na Tua bênção, confiando no Teu cuidado, confiando, Senhor, na Tua provisão nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz. Eu quero te pedir uma coisa. Me ajuda compartilhando essa palavra, me ajuda curtindo essa palavra, fazendo um comentário. Cada vez que você coloca um comentário, cada vez que você curte essa palavra, o salva, compartilha, ela alcança mais pessoas e o objetivo é esse: alcançar vidas para o reino de Deus, alcançar aquelas que precisam de uma palavra do Senhor para a sua vida. Então eu peço que você seja missionário junto comigo, me abençoando dessa maneira e abençoando outras vidas. Que Deus te recompense.